Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, essa é a questão 3.29 do volume 1 do livro do Moisés, que fala de cinemática vetorial. Questão bem interessante, com bastante coisa ali. Bem, dois trens passam pela mesma estação sem parar nela, com 2 minutos de diferença, ambos a 60 km por hora. O primeiro a passar viaja rumo ao sul e o segundo viaja para oeste. Determine o valor da velocidade, determine o vetor velocidade relativa do segundo trem em relação ao primeiro. B. Com origem na estação e tomada como instante inicial da passagem do primeiro trem pela estação, represente graficamente o vetor deslocamento relativo do segundo trem em relação ao primeiro nos instantes T0, 2 minutos e 4 minutos. Que forma tem a trajetória do segundo trem visa do primeiro? E a distância mínima em... A que distância mínima os dois trens passam do outro, em que instante isso ocorre? Ou seja, tem bastante coisa nessa questão. Vamos começar então, primeiramente, desenhando ali o que está acontecendo. Então, vamos tomar como instante inicial, um instante onde o primeiro trem passa pela estação. O que eu vou chamar de trem A, que é o que está indo em direção rumo ao sul, né, o primeiro. Certo? Bem, então ele está aqui, passou pela estação com uma velocidade que eu vou chamar de V, e um outro trem B, logo atrás, indo em direção, como diz a questão, em direção ao oeste, vai para o oeste. Então tá invertido isso aqui, a gente só coloca ele aqui então. Pronto. Para cá. Também com a velocidade V também, né, cujo modo é de 60 km por hora, mas como tudo na questão está sendo dado em minutos, é mais fácil eu pegar isso aqui e botar quilômetro por minuto. Ou seja, basta multiplicar por 1 hora por 60 minutos. Fator de conversão, que daí a gente consegue cancelar hora com hora. 60 com 60 também. E me sobra o quê? Olha que facilidade. Fica 1 km por minuto. Então agora o meu valor fica unitário de velocidade, que facilita muito, né? Bem, próximo ponto então é ver o item A, que é a velocidade relativa a... Cadê? Determine o vetor velocidade relativa do segundo trem em relação ao primeiro. Ou seja, é como o segundo trem, ou melhor, é como o primeiro trem observa esse segundo chegar. Então, se a gente colocar um tempo muito posterior, por exemplo, está aqui a estação, mas o trem A está aqui e o trem B tá para cá, por exemplo, indo nessa direção com essa velocidade. Como o trem A estaria com a velocidade verticalmente para baixo, ele vê o trem B com essa velocidade verticalmente para cima, né, de 60 km por hora. Então a velocidade relativa, neste caso, seria basicamente a velocidade em termos de vetor, a velocidade do B menos a velocidade do A. Né, porque eu estou invertendo o A porque é em relação a ele, então é menos ele. Então, neste caso, a velocidade relativa em módulo vai ser simplesmente a raiz de 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Tá? Aqui a gente poderia aplicar a lei dos cossenos ou simplesmente ver que esses ângulos formam um ângulo reto, então dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Aqui então daria 60 ao quadrado 3.600, 7.200, dá aproximadamente o valor, um valor muito próximo de 85 km por hora. A velocidade relativa e a direção neste caso, como os dois têm o mesmo módulo, seria um valor de 45 graus, né, ao noroeste. Então a gente ainda pode colocar essa direção em sentido, né, uma velocidade relativa de 45 graus noroeste. Terminada a letra A. Né? Então é sempre assim, quando eu vou fazer velocidade relativa de alguém em relação ao outro, né, em relação a quem? Em relação ao A, então é o A que vai ter o seu vetor invertido, né, e colocado, vamos dizer assim, no outro corpo, ou seja, como ele observa o outro objeto. Aqui tem uma parte de interpretaçãozinha bastante boa. Então aqui VV e aqui seria justamente esses 85, o valor de VR. A letra B
diz o seguinte: com origem na estação e tomada o instante inicial da passagem do primeiro trem, represente graficamente o vetor deslocamento relativo nos tempos de 0, 2 e 4 minutos, né? Relativos em relação ao primeiro, né? Como o primeiro observa. Bem, como a gente acabou de ver que a velocidade relativa do trem B em relação ao A, ou primeiro, é 45 graus noroeste, e é uma velocidade constante, então a direção, o deslocamento vai ter exatamente essa mesma orientação. Então isso aqui, né, na letra B, a gente não sabe os valores de deslocamento, mas sabe que a orientação deles continua sendo os 45 graus noroeste. Tá? Mas agora a gente vai determinar, né, quanto vale os valores em 0, 2 e 4 minutos. Tá? Pois bem, então as velocidades dos dois trens, a gente estimou que é de 1 km por minuto, para simplesmente facilitar nossa vida. E o trem A, na posição inicial, em t igual a 0, está justamente na estação. O trem B, que está para chegar 2 minutos depois, é a diferença. E veja, se a velocidade é de 1 km por minuto, e ele vai chegar em 2, então é porque ele está a 2 km de distância. Tá? Então, em t igual a 0, certo? Neste primeiro momento aqui, em t igual a 0, a distância entre os dois, que eu posso chamar de distância AB, tá? ou deslocamento AB, é de 2 km. Neste caso aqui, né, acabei falando isso aqui, acabei falando besteira. Né? Horizontal, então deslocamento horizontal, sentido oeste, simplesmente. Em t igual a 2 minutos, o que a gente tem? O trem B agora, né, como passou os 2 minutos, o trem B está na estação e o trem A está a uma distância de 2 quilômetros. Né? Ou seja, nós temos aqui 2 km e o deslocamento de B em relação a A é vertical para cima, ou seja, sentido norte. Né? E em t igual a 4 minutos, né? B está a 2 km da estação, né? Seguindo a mesma lógica, e A está a 4 quilômetros da estação. Então, aqui o vetor deslocamento vai estar mais ou menos aqui, certo? A orientação, se a gente tomar este ângulo θ, pode ser justamente dado pela tangente, o valor da tangente θ, sendo a tangente sendo 4 sobre 2, cateto oposto, que é o 4, sobre o adjacente, que é 2. Então, seria a tangente de θ, onde o valor é 2. Então, este ângulo seria nada mais do que o arco tangente de 2. Tá? Então, fazendo aqui a função arco tangente de 2, a gente encontra um valor aproximadamente de 63,4 graus. Tá? Relativo. Então, achamos as orientações e aqui faltou a distância. Né? A distância, simplesmente pela teorema de Pitágoras, 2² mais 4². Vamos obter, então, aqui vai dar 4 mais 16, 20. Vamos ter a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 é de aproximadamente 4,47. Neste caso, igual a 4,47 quilômetros. Tá? Então, deixa aqui nesse momento só tirar minha telinha aqui para não atrapalhar tanto mais. A distância entre os dois nesta situação agora, né? Que daí seria o resultado da B, né? Representa graficamente o vetor de deslocamento relativo no segundo trem em relação ao primeiro nos instantes tal. Que forma tem a trajetória do segundo trem vista do primeiro.
Então, o segundo trem visto do primeiro, agora, para a letra B, é uma situação geral, né? Então, se a gente seguir aqui, o que acontece? No momento que eu posso dizer, logo após, né, os trens passarem pela estação, ou até um pouco antes, né, vamos pegar um pouco antes ali, os 2 minutos antes. Aqui B, que se distancia 2 km, e A, que está justamente ali. Num tempo posterior, o que acontece? B vai estar a uma distância 2 km menos 1t, ou menos t, né, que é o quanto ele anda a cada minuto. E A vai estar a uma distância justamente t quilômetros, né? Então, se eu usar essas duas funções horárias para determinar a distância entre eles, que eu posso fazer também pelo teorema de Pitágoras, eu acabo tendo o seguinte, que a distância entre eles é igual a distância ao quadrado, igual a t quadrado, mais 2 menos t ao quadrado. Ou seja, d vai ser igual a t quadrado, mais, aqui vai dar um produto notável, 4 quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, ajustando, encontramos uma função de segundo grau, tá? Que é justamente essa daqui. Então, d vai ser justamente a raiz quadrada desta função. A mais 4. Certo? Admitindo aqui que não vai haver uma raiz negativa, né, que seria o problema, pois aí a gente teria valores complexos aqui, né? A trajetória seria basicamente, né, uma raiz quadrada de uma função parábola, né? Então aqui seria a função parábola, a raiz quadrada disso seria mais ou menos como ele veria a trajetória, ou seja, ele se afastaria em um certo momento, chegaria num valor mínimo e depois se distanciaria novamente, né? Não seria perfeitamente uma parábola, porque eu tenho que fazer a raiz dessa parábola em cada ponto, o que dificulta um pouco, né? Então poderia ser algo um pouco mais aberto, talvez. Uma parábola um pouco mais aberta aqui, ok? Seria mais ou menos essa função que ele enxergaria. Claro, aqui teria que ter, né, pelo menos um software para fazer esse gráfico, que já não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? Mas então aqui eu tomei um tempo um pouco antes, que é o mais correto, para justamente como é que se dá essa evolução, né, entre o antes e o depois de passarem pela estação. Aqui em cada instante, né, a gente pôde usar justamente o pensamento lógico em cima deste valor. E agora a gente vai para a última questão, que é a que distância mínima os dois trens passam um do outro e em que distância isso ocorre, né? Ou seja, ele quer a distância e o tempo mínimo. Como aqui na questão anterior eu já consegui ter uma função, né? Simplesmente vou copiar isso aqui, aproveitar aqui mais embaixo. Aí eu tenho essa função na letra C. Então, a distância mínima pode ser simplesmente determinada pelo mínimo dessa função. Claro, a gente poderia ou utilizar aqui uma derivada dentro deste valor aqui, mas como temos uma parábola, né, eu vi uma questão anterior a essa, do mesmo livro que fala disso também, mas como temos a função de uma parábola, a gente pode utilizar justamente, né, o chamado vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Né? É o ponto mínimo ou máximo dela. Vai depender do que a parábola tem. Mas como temos aqui um valor positivo para o maior grau, essa parábola vai apresentar um mínimo. Então o vértice da parábola é um mínimo. O t da parábola, né, o t mínimo, é nada mais do que menos b, que no caso seria o menos 4, né, que é este termo aqui, divididos por 2 vezes a. Ou seja, que a gente vê que o tempo de mínimo é de 1 minuto. Né? Ou seja, 1 minuto após o trem chegar na estação, trem A chegar na estação, 1 minuto depois ele está à distância mínima do trem B. A distância, basta pegar este valor e aplicar ali então. Vão ser 2 vezes 1 ao quadrado, mais, menos 4 vezes 1, mais 4. Né? Então aqui vai dar basicamente o quê?
2 menos 4 menos 2 mais 4, 2. Então vamos ter a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41 quilômetros. Ou seja, determinamos a distância mínima, né? Colocar esse mzinho de mínimo aqui, entre os dois trens, que ocorre a 1 minuto após a partida do A pela estação, né? Talvez essa aqui seja a parte mais chatinha ali, né, que envolve aí trabalhar um pouco a trigonometria, tangente, mas aí é tudo conhecimentos necessários ali para resolver essa questão, né? Questão com bastante coisa, certo? Aqui também a direção e o sentido de cada um deles, certo? Mas bem, pessoal, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas ou sugestões, possam nos comentários, ajudo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.